Festa para uma cadeira? Sim, hoje celebramos a Cátedra de São Pedro. Mas calma, não é sobre um móvel qualquer. É muito mais do que isso. É sobre a missão, a autoridade e o amor de Deus pela sua igreja. A festa da Cátedra de São Pedro nos convida a refletir sobre a missão especial que Jesus confiou ao apóstolo Pedro. Remontando ao século III, esta celebração não é sobre o martírio de Pedro, que lembramos em junho, mas sim sobre a cátedra, o símbolo do lugar onde o bispo de Roma, o Papa, reside e governa a Igreja Católica. Assim como a cátedra de um bispo em sua catedral representa sua autoridade e o ensinamento evangélico, a Cátedra de São Pedro simboliza a autoridade pastoral e magistral que Cristo deu a Pedro e seus sucessores. Podemos dizer que a primeira cátedra de Pedro foi o cenáculo, em Jerusalém, aquele lugar sagrado onde Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, onde ele instituiu a Eucaristia e onde, após a ascensão, os apóstolos, unidos a Maria, receberam o dom do Espírito Santo em Pentecostes. Ali, naquele espaço de oração e comunhão, Pedro já exercia uma liderança natural entre os apóstolos, guiado pela presença do ressuscitado. Com a expansão do cristianismo, Pedro se transferiu para Antioquia, uma vibrante cidade evangelizada por Barnabé e Paulo. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Atos dos Apóstolos nos conta essa história. Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia, consolidando a fé naquela comunidade crescente. A importância de Antioquia como um centro do cristianismo primitivo fez com que a cidade celebrasse sua própria festa da Cátedra de Pedro em 22 de fevereiro. O caminho de Pedro o levou finalmente a Roma, o coração do Império Romano, a maior cidade do mundo daquela época. Ali, ele continuou sua missão de apóstolo, liderando a comunidade cristã em Roma, confirmando na fé os irmãos. Em Roma, Pedro selou seu testemunho com o martírio, entregando sua vida por Cristo. Foi esse fim glorioso que fez de Roma a sede definitiva da Cátedra de Pedro, celebrada inicialmente em 18 de janeiro. A Igreja de Roma, por ter sido fundada sobre o sangue de Pedro, passou a ser reconhecida como a principal referência para toda a cristandade. Em 1960, o Papa João XXIII uniu as duas festas da Cátedra, abolindo a de janeiro e fixando a celebração em 22 de fevereiro. Hoje, ao celebrarmos a Cátedra de São Pedro, não estamos venerando um objeto material, mas sim reconhecendo e agradecendo a Deus pela autoridade pastoral e magistral que ele confiou a Pedro e a seus sucessores, os papas. É a festa da missão, da unidade e da guia segura que o Senhor nos oferece através da Igreja. Para compreendermos ainda melhor a riqueza desta festa, recorremos aos testemunhos de dois grandes santos da Igreja, São Jerônimo e Santo Agostinho. São Jerônimo, com profunda humildade, escreveu: "Decidi consultar a Cátedra de Pedro, onde se encontra aquela fé que a boca de um apóstolo exaltou. Sei que sobre esta pedra está edificada a Igreja." Santo Agostinho, por sua vez, nos diz: "A instituição da solenidade de hoje recebeu o nome de Cátedra dos nossos predecessores, porque se diz que o primeiro apóstolo, Pedro, tomou posse da sua cátedra episcopal." As igrejas honram a origem da sede que o apóstolo aceitou para o bem das igrejas. Essas palavras ecoam através dos séculos, confirmando a importância da Cátedra de Pedro como sinal de unidade e guia para a Igreja. A liturgia de hoje nos apresenta o Evangelho de Mateus, onde Jesus pergunta aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro, iluminado pelo Pai, responde com fé: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." É a partir desta confissão de fé que Jesus declara: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus." Esta passagem resume a missão de Pedro e o fundamento da autoridade da cátedra que hoje celebramos.
Celebrar a Cátedra de São Pedro é, portanto, muito mais do que festejar uma cadeira. É reconhecer o plano de amor de Deus para sua igreja, que em Pedro e seus sucessores encontra um sinal visível de unidade e um guia seguro em meio às tempestades da história. Assim como um farol que ilumina o caminho, a Cátedra de Pedro nos orienta na fé, nos convida à comunhão e nos aponta o horizonte da salvação em Cristo. Que esta festa da Cátedra de São Pedro fortaleça nossa fé e nossa união com a Igreja, que possamos sempre buscar na Cátedra de Pedro a luz e a direção para a nossa jornada cristã. Oração. Senhor Jesus, mais uma vez na história, existem levantes, fora e até dentro da Igreja, que ousam desrespeitar e não reconhecer o Sumo Pontífice, que se assenta na Cátedra Papal como quem tem a autoridade sobre o povo de Deus. Senhor, tende misericórdia da humanidade e devolve a paz na Igreja de Cristo. Amém. E você, como vive a sua fé na Igreja? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal Orações e Reflexões Cristãs para mais conteúdos inspiradores e ative o sininho para não perder as novidades. São Pedro, rogai por nós.